Dica número 21. Você sabia que o tarô começou não como um jogo oracular, mas como um jogo de diversão? Pois é. Historicamente, dentro do que nós temos registro, as primeiras formas de utilização do tarô era como um jogo feito nos salões e tal. E aí, nesse jogo, há quem diga, dentro dessa análise da história, que os arcanos maiores eram os trunfos mais importantes e os menores os trunfos menos importantes. E depois, só lá pelo século XVIII, mais ou menos, é que se intensificou o trabalho, o estudo do tarô como um método oracular. Isso é o que nós sabemos, né? Assim, que começam os primeiros escritos. Provavelmente, durante os jogos e as brincadeiras ali, alguma coisa era falada, né? Sobre o futuro, sobre ver o futuro e tudo mais. E aí acho que talvez começaram a se observar, isso é algo que eu acho, tá? Começou a se observar que algumas coisas de fato aconteciam depois de serem ditas. E aí acho que se debruçaram e começaram a estudar o que eram aquelas cartas. Então é bastante interessante a gente pensar que ele nasce como um jogo, como uma brincadeira. E até hoje a gente fala jogo, né? Fazer um jogo, fazer uma leitura num jogo e tal. E aí eu fico refletindo sobre isso assim, será que não é tudo uma grande brincadeira? Será que os deuses não falam com a gente? E a vida que a gente leva não é uma grande brincadeira? Uma séria brincadeira? Não sei, eu fico refletindo sobre isso, né? E penso no Matrix, eu penso de como em cima e embaixo, penso nos deuses tricksters. E isso me faz refletir muito sobre o quão a gente leva a sério a vida. Sério no sentido muito assim, a ferro e a fogo. Então, não sei, eu deixo aí pra vocês. Mas a lição que eu queria trazer pra vocês. O tarô, ele começa, historicamente, pelo menos é o que a gente tem registro, começa com um registro histórico dele como um jogo para lazer, para brincadeiras. E só depois é que se tem, então, o debruçar sobre o que essas cartas são, o que elas significam e por que elas funcionam e tudo mais. Certo, meu povo? Então é isso, amanhã tem mais.